踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して Teoria eletromagnética. 最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を向けて You just go away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ E aí pessoal, beleza? Bora começar a nossa quarta e última aula da semana 10, fala de polo magnético. Aqui tem, em qualquer lugar tem igual, não tem nada demais aqui. Só alguns comentários lá mais pro final, que eu acho que eu vou falar aqui, que eu acho que são interessantes. Né? Mas basicamente que parece que tem um monte de tópico, né? Mas eles são curtinhos. A parte, digamos, básica aqui é o primeiro, que a gente vai fazer expansão de multipolo e para um circuito fechado. Né? Você tem um movimento de cargas, mas essas cargas são confinadas numa região finita. Então você pode ficar longe das cargas. Então você vai fazer uma expansão de multipolo. Vamos ver que o primeiro termo, digamos, a expansão é sempre zero, do monopolo. Né? Então o primeiro termo eventualmente não nulo é o do dipolo. E dificilmente o dipolo vai ser nulo, só se você botar uma corrente para um lado e uma corrente para o outro. Né? Mas tudo bem. Então a gente para no dipolo. Né? Não vou escrever nem quadrupolo. Depois calcular o momento de dipolo para alguns casos clássicos, né, importantes. Da espira, de certa forma, a gente já tem, vamos comparar com o que a gente já tem. Aí, com a espira, você pode fazer um disco rígido, né? Então, você faz uma pilha de espiras, com um pouquinho maior, fez. Você pode ter uma esfera, né? Então, uma esfera, eu digo uma casca, né? Então, você pega pilhas e pilhas de diferentes de espiras, né? Raiz de menor, maior, diminui, você faz também com o da espira, você também faz o da esfera. Então, com o da espira, você faz os três aqui. Né? E a bola. Né? A bola seria, uma vez que você tem o da esfera, né? Você bota pilhas de esferas, igual aquela bonequinha russa. Né? Então, você bota a esferinha menor, maior. Então, de 0 até o raio lá da esfera. A gente vai ter da esfera. Então, vamos calcular esses 4. E depois uma questão íntima que tem de momento angular e momento de polo. Né? Até momento angular intrínseco, spin. E às vezes as pessoas até confundem isso. Mas eu vou fazer um comentário aqui no final sobre essa relaçãozinha. Como você tira, por certa condição, né? Certa forma, momento de polo e momento angular são proporcionais. Então isso aqui até para dar uma discussãozinha no final. Então bora lá. Então aqui a gente vai usar o Biot-Savart. Resultadozinho, o potencial vetor. Melhor sair por aqui. Seria equivalente ao escalar na eletrostática. Então a gente já tem esse resultado. Estou considerando uma... Na verdade, o resultado a gente vai usar até para coisas mais complicadas que, digamos, distribuições no espaço, né? Mas, tipo a bola, a esfera e tal. Mas aqui vamos assumir por enquanto, para ter um resultado genérico lá, uma corrente, né? Um circuito. Né? Então você tem cargas confinadas, esses carros estão se movendo, né? E um caminho fechado. Dependendo do que seja esse caminho, né? Qualquer caminho fechado aqui. Você tem que agora eu botei linha aqui, se comparar com o outro do vídeo anterior. Lembra que esse DL' é DX'. Né? Só que eu boto o DL para ficar claro que você tem um caminho. Só, né? Então esse cara está seguindo onde está o fio, onde estão as cargas em movimento. E x é o ponto que você quer saber, o potencial vetor. Só resolver a integral. Então você tem aqui x menos x'. Você tem o nosso velho conhecido. Né? Expande esse cara em polinômio de Legendre. Aqui eu estou assumindo que eu estou longe, né? Então o R é maior que o R'. Então eu tiro o R aqui, R é o módulo desse cara, R' é o módulo desse cara. Tiro aqui e expando, padrão. Não tem problema, vamos substituir isso lá. Beleza, zero infinito, vamos começar. Aí vamos abrir.
Vamos integrar termo a termo. Tá aqui, abriu, só peguei os dois primeiros termos, o resto por ali. O P1 é o cosseno θ, né? O P0 é 1. Agora a questão disso daqui, olha o que virou. Virou dl, o diferencial, né? Só. Então, o resultado dessa integral é L. Né? No ponto final menos o ponto inicial. Mas o ponto final é o ponto inicial, porque o caminho é fechado. Então, esse cara é 0. Aqui que é a questão que não tem monopolo, não tem termo de carga. Então, a expansão multipolar começa do dipolo, né? E não em magnetostática. Aqui, quando você tem um sistema com correntes localizadas. Né? Que são aqueles caminhos fechados. Então esse daqui é o termo que a gente vai chamar, no final dos contos, tudo do termo dipolo. Vamos dar uma mexida nele para ajeitar, igual a gente fez lá na eletrostática. O que eu fiz aqui, R cosseno θ é x, L'. Né? O L' aqui eu estou botando, é o x', tudo aqui. L' e x' são a mesma coisa. A ideia é escrever tudo do linha, né, separado. Agora você fala, só tirar o x aqui, beleza. Mas dá para eu escrever de um jeito mais bacana. Vamos dar uma mexida nesse termo daqui. Trazer ele para cá. Eu posso escrever através, digamos, de duas... Ele aparece, digamos, em duas identidades vetoriais aqui simples. Uma é essa daqui, para que ele está aqui. Então, o produto vetorial desse produto vetorial. Aí esse é menos esse produto escalar desse com esse, mais esse produto escalar desse com esse. Aquelas propriedades que você de primeira lista. Aí que aparece esse cara. Qualquer coisa abre, só usar o epsilon. Vai ver, tranquilo. E outra que isso aqui é até mais óbvia, né? É, digamos, aqui, né? Agora você pode pegar esse cara é derivada disso, isso. Então é derivada aqui, digamos, do... Deixa eu ver se está certo aqui. Isso. Ele é a derivadinha do dl', isso daqui. Eu estou pensando jogando para lá. Né? Mais a derivada... Botei o dl', a derivada disso daqui. Né? Ah, sim. Agora eu entendi. Porque o x aqui é fixo. Né? O x é fixo. O L' é minha variável de integração. Né? Então, por isso que aqui é derivada, quando eu estou aqui, eu estou no dl', por isso que está aqui. Você entendeu, né? Quer dizer assim, é tipo uma integração por partes. Né? Esse cara é A derivada de B. Estou escrevendo com a derivada de A vezes B, menos o B derivada de A. E o x aqui, esse vetor x, você considera como constante nessa lógica. Então, beleza. Ele apareceu aqui e apareceu aqui. Então, vamos pegar esse menos esse, para que ficar duas vezes esse, e reescrever de outro jeito. Quando eu faço isso, esse cara aqui e esse cara aqui. Então, quando eu estou pegando menos e juntando, né, vai ficar menos ele e menos ele de um lado e menos ele do outro. Então, eles cortam. Aqui vai ficar duas vezes, né, com esse aqui duas vezes com mais. Então, joga para o outro lado, né? Esse cara daqui vai ser meio disso daqui e do outro de lá. Esse aqui tem um erro, né? Esse menos esse, aqui somou, esse cara aqui tem sinal de menos, né? Porque eu joguei para o outro lado. Aqui está errado, foi sinal de menos. Por sorte não vai fazer diferença, porque é para que aqui apareceu um diferencial. Né? Então quando você substitui aqui, voltou a ideia de que esse cara simplesmente vai dar o que está aqui no ponto inicial menos o ponto final, mas é o mesmo ponto, então esse aqui vai dar zero. Né? Não contribui na integral, sorte. Não contribuiu porque eu errei aqui, né? Com certeza que tem um sinal de menos. Agora aqui não, aqui está certo, esse é mais. Esse cara daqui com o sinal de meio, que é o cara que eu quero. Então substitui aqui, aqui ficou ó, L' produto vetorial e tiro o produto vetorial de x, que eu vou tirar da integral. Então aqui tirei o produto vetorial de x, e tudo que tem o linha eu botei aqui, e o if aqui, só para ficar bonito, o i sobre 2. E tudo isso que está aqui em parênteses é o que a gente chama de momento de polo magnético. Chama de μ. Às vezes chamam de m também. Mas não quis confundir o m. Isso aí, o m eu confundi com alguma coisa que eu já esqueci. Aí eu estou usando o μ. Mas, e aí tá. O seu potencial vetor de um dipolo. Bonitinho. Qual é a belezura aqui? É que, do mesmo lógica tipo de eletrostática, né? Se você está longe do seu sistema, todo mundo se comporta, e depende do que seja o seu circuito maluco, ele se comporta assim. Então você já sabe que, olha, o potencial vetor tem essa, aqui é x, r ao cubo, então esse aqui 1 sobre r ao quadrado. Então
o campo magnético vai ter relação com o derivado disso. Então, o campo magnético vai ser um sobre R ao cubo, né? O campo de um dipolo. E o que diferencia um circuito do outro, tudo lá, é o μ. O μ é o que caracteriza o circuito, essa integral. Mais uma vez aqui, isso aqui é um número, né? É o que vai integrar é um número. A forma do potencial vetor é universal. É toda definida por um vetor μ. Esse vetor é constante, contando por alguma direção, resultado dessa integral. Então, a ideia aqui, depois a gente discute mais o que, em algum exemplo a gente vê isso daqui. Depois, mais para frente, até mostrar que, na verdade, como isso tem relação com a área, né? Com a área criada pelo circuito. Mas vamos deixar para depois, vamos ver só em exemplo. Então, vamos lá. Está feito, né? Eu botando o índice D de dipolo. Então, esse aqui é o potencial vetor de um dipolo, então esse aqui é o campo magnético de um dipolo, rotacional do potencial vetor. Agora, vamos tirar o rotacional desse produto vetorial. Aí vira aquelas regrinhas assim, a gente lista 1 também, né? O rotacional, como se fosse o produto vetorial de um produto vetorial. Mais ou menos a mesma coisa. Então aqui é menos o μ aqui, o nábulazinho atuando nesse cara, e mais aqui o nábula atuando aqui. Aqui esse é um gradiente, né? Esse daqui eu nem sei chamar o que é, porque a soma está aqui. Né? Então esse aqui é μx derivado em x atuando aqui, mais μy derivado em y aqui, μz derivado em z atuando aqui, esse vetor. Isso aqui não sei o nome disso daqui, mas o resultado dá isso. Agora, esse daqui, vamos dar uma mexida um pouquinho mais. Por exemplo, esse cara, olha, ele é x1 sobre r ao cubo, isso aqui é menos o gradiente de 1 sobre r. Isso aqui é manjado. Então, quando você volta aqui, você vai dar o divergente do gradiente de 1 sobre r, ou seja, o laplaciano. E o laplaciano de 1 sobre r, você sabe que tem relação com o delta Dirac. Então, menos 4π delta Dirac. Então, aqui esse cara vem com sinal de menos, mas esse laplaciano tem sinal de menos, aqui vai ficar com sinal de mais. Aqui tem um 4π, aqui também, que pode cortar, né? E aqui ficou o delta Dirac. Esse que vamos escrever depois no final. Esse aqui vamos dar uma ajeitada. Só a ideia assim, se você está na ideia de expansão multipolar, né, obviamente você está longe, só adiantando. Se você está longe, você está fora da origem. Então esse cara daqui não vai contribuir. Esse cara não contribui para o campo magnético de dipolo. Mas isso aqui tem relação, eu só gosto de fazer isso porque se esse aqui é um dipolo, digamos assim, no limite, né, pontual, né, que você pega, respira, colapsou a zero, igual um dipolo elétrico, você pega os dois cargas, cola, mas mantém o momento de dipolo fixo. Né? Você pega esse circuito, mas ele é muito pequeno, você faz ele num ponto, né? Esse cara, de certa forma, tem relação com a magnetização do sistema, como se fosse o outro, o equivalente de polo ao termo de polarização. Aí que é mais formal, né? Mas só para deixar aqui, depois eu vou jogar esse cara fora. Então, vamos dar uma ajeitada nesse termo. Esse termo escrito assim é meio esquisito. Então, olha, aqui em componente. Lembrando que essa soma está aqui e a componente aqui xi. Vão atuar a derivada. Então, você vai atuar aqui e vai dar delta. Vai atuar aqui, vai cair menos 3. Lembrando que esse cara aqui é x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, elevado a 3 meios. Então, aqui cai menos 3 meios. Aqui vai ficar embaixo 5 meios, por isso que aqui é quinta. Só que aqui vai vir um 2xj. Aqui. Então, por isso que corto 2 aqui e fica 3. Aí esse xj aqui, o x você já tinha. Então, xi, xj, delta j. Você bota esse cara aqui dentro, né? Aqui fica mi, i. Aqui é mi, j, xj, é o produto escalar de mi com x. E o vetor na direção x. Aqui, isso aqui. Então, bota aqui o vetor mi, componente i. Aqui o mi soma com j, então produto escalar. E sobra o xi. Então, a componente i desse cara, esse aqui é o vetor, isso aqui é escalar, o resto aqui é escalar, aqui no tal. Resolvido, mais bonitinho. Então, volta lá, ficou esse termo e esse delta de Dirac. Tinha colocado lá. Agora, uma vez que fez, só para ficar assim, eu posso meio que desfazer essa ideia, né? Quer dizer, eu abri aquela conta, você pode, só verifica. Na verdade, isso aqui é a mesma estrutura do dipolo elétrico. É só trocar o magnético, o Mi pelo P. Né? Então esse cara aqui é um gradiente. Ele faz verificar que ele é o gradiente daqui. Se a tua derivada vai atuar a derivada aqui, então aqui é Mi J X J, deriva aqui, vai ficar delta J, vai ficar Mi I R ao cubo, esse primeiro.
Depois você vai derivar aqui, vai cair o 3, vai ficar o 5, a mesma coisinha. Estava lá. É tipo a mesma lógica. Então, quer dizer, só para mostrar que, como você tem a espira, né, o dipolo magnético lá, e só isso, você está longe, né? Então você está numa região que não tem corrente, e então o campo magnético pode ser escrito em potencial, né? Só para voltar àquela ideia, né? Então esse cara dá para escrever como um potencial, e esse pedacinho de Delta Dirac lá do pontual, né? O potencial está aqui do jeito que a gente definiu, esse menos fica, o M0 fica, e todo o resto vai para o potencial. Completamente análogo, né? Só que no eletrostático aqui não tem esse cara, e aqui ficou, você bota um ε0. Só que lembrando que você está fora da origem, né? Então esse aqui pode jogar fora. Esse daqui, esse potencial, esse campo magnético é o que representa um dipolo, né? Um campo magnético dipolar, criado por um dipolo magnético. Um circuitozinho girando, setorando de fora. Então, como são as linhas de campo assim? Bonitonas, né? Então, é esse cara daqui, que eu boto no lado matemático, ele, a priori, se esse dipolo não é dipolo mesmo, ele não é pontual e tal, né? A priori tem digamos, por aqui, esse resultado pode estar errado, porque ele pode ter o circuito, depende do Mi. Mas uma vez, a única coisa que está caracterizada aqui é que o Mi está nessa direção aqui, Z, digamos, para cima, esse vetor Mi. Então aquele, o campo vai, e aqui o campo entra. Na verdade, essas linhas de campo são todas fechadas, né? Porque o divergente disso aqui é 0. Já está tudo embutido, e aqui está bonitão, um dipolo magnético. Você pode olhar na abertura. Então agora vamos ver uns exemplos daqui a pouco. E só, esse aqui que eu vou usar depois. Agora que se você pega, eu só comentário que geralmente você faz em física 3, né? Tanto para o elétrico, magnético, que às vezes calcular esses caras só no eixo Z. Né? O eixo Z seria aqui, quer dizer, o eixo do dipolo, a direção que o dipolo aponta. Se você pega esse vetor nessa direção, então, né, eu quero dizer assim, o x, ele é paralelo. Eu escolhi a direção x, né? X é paralelo a μ. Então, esse produto escalar vai simplesmente dar μ vezes r. Né? Aí aqui cortou, aqui ficou r a quarta. Esse cara daqui é o r, né? Vai cortar, ficar r ao cubo, na direção de x. Então, μ módulo na direção do x, mas a direção de x é μ, então aqui vai ficar μ. Então, quer dizer, aqui ficou 3 μ r ao cubo. Menos μ r ao cubo, então dá 2 μ r ao cubo. Então aqui ficou 2, aqui é 4, então fica 2 aqui embaixo. O μ é a direção lá de onde que está, que seria aqui, essa é a direção daqui. Só aguarda isso que eu vou usar. Acho que no próximo slide já. Agora vamos para o exemplo. Quem é este Pokémon?